Olá, eu sou Sandra Martinhago do Instituto Nefesh e estou trazendo para vocês no dia de hoje uma técnica chamada ATE. É uma técnica que nós utilizamos desde o início do curso de formação de terapeutas para desativação de memórias emocionais, de alívio de tensão emocional. Imagina você tendo uma técnica que pode diminuir sua ansiedade, quem sabe até acabar com ela. Imagina você podendo usar uma técnica, sabe aquelas vezes que você pensa em emagrecer e você se sente culpado depois que come, parece que aquela comida te engorda muito mais ainda? Então, o ATE pode ajudar você a baixar essa ansiedade e até mesmo levar você a emagrecer. Essa é uma das vantagens dela. Outra coisa, você pode usar ela com crianças, né? Sabe aquelas crianças hiperativas que não param quietas, ou às vezes quando está com uma febre ou com uma dor e você já fez tudo ou levou até no médico e não tem nada. Imagina você ter uma técnica que, se você aplicar, essas dores podem sumir e essa criança pode ficar mais calma e essa hiperatividade pode se tornar uma leve ansiedade, talvez. Imagina você podendo fazer isso. Imagina você estando muito nervoso e sabendo que a sua pressão está subindo muito, né? Se você aplicar essa técnica, a sua pressão pode baixar, né? Você pode evitar, às vezes, um infarto. Já pensou você poder fazer isso com uma técnica muito simples? Pois é isso que eu quero apresentar para você. É isso que o Instituto Nefesh quer apresentar para você, que é uma das técnicas que nós ensinamos no curso de formação de terapeutas. Que depois dessa vem muitas outras técnicas e muitas outras possibilidades de você desativar memórias emocionais. Então eu estou falando do ATE. Então o ATE é um alívio de tensão emocional, né? É fazer o que vem naturalmente, né? Nós temos as nossas memórias emocionais, nós temos as nossas tensões emocionais e nós podemos desativar isso de forma natural, de forma simples. Então, no presente, no tempo presente, quantas vezes as nossas mãos automaticamente se levam para a testa? Quantas vezes você não fez isso, né? Quando esteve preocupado, quando viu algum perigo. Quantas vezes o seu filho não chegou em casa dizendo que tinha se machucado ou que não estava muito bem e você não colocou a mão na testa para ver como é que estava? Às vezes ele machucou o pé e você foi lá e colocou a mão na testa. Quantas vezes você já não fez isso naturalmente? Pois é, porque isso deve ser uma memória inconsciente dos nossos antepassados, que diante de qualquer problema nós levamos a mão na testa. Só que, de alguma forma, nós perdemos a conexão com isso que é natural, né? Por não saber para que usar isso. Então essa é uma resposta natural ao alívio de estresse que a natureza criou. E agora você vai aprender como fazer uso dessa técnica naturalmente e neurologicamente precisa, como um método de alívio do estresse. E nós sabemos que hoje o estresse mata muito mais do que acidentes de carros, né? Quantas pessoas estão aí cometendo às vezes suicídio porque não estão conseguindo lidar com um momento estressante da vida. E se você puder fazer esse exercício, esse estresse vai acabar e essa sensação, às vezes, de mal-estar pode se desativar. Então é isso que nós queremos ensinar de alguma forma para os nossos amigos do Instituto Nefesh. Então, o que nós vamos fazer quando colocarmos essa mão na testa? O que vai estar proporcionando, né? O que nós vamos fazer é
desviar de alguma forma a circulação que está acontecendo no nosso corpo. Então, quando você coloca essa mão na testa, você aciona 2 pontos de acupuntura no frontal e 2 pontos de acupuntura no occipital. E quando você faz isso, você inicia um processo de escaneamento no seu corpo para verificar aonde existe estresse, e onde existir estresse, isso vai ser desativado. E como isso acontece? Então, quando nós colocamos a mão na testa, nós desviamos a circulação para os lobos frontais do cérebro. Com isso, nós ativamos o PCA, que é o pensamento consciente associativo. Essa é uma área do cérebro que desenvolve mentalmente novas maneiras de lidar com problemas e com dificuldades. Então, essa região pode fazer isso. Por quê? Porque ela não sofreu o forte impacto da emoção. Então, portanto, não está limitada pela dor emocional, pelas dores da experiência passada. E o mesmo acontece com a área visual primária, que existe nos lobos occipitais, na parte posterior do cérebro. Então, tanto o PCA quanto a área visual primária lidam apenas com imagens de luz. Então, quando você estimula o PCA e você literalmente verá a luz. Então, essa estimulação leva à conexão direta com a área visual primária occipital, que revelará essas impressões de luz com a memória visual. É como se nós estivéssemos, de alguma forma, trazendo luz para as nossas memórias do passado. Então, nós temos consciente 5% das nossas memórias vivenciais. 95% estão no nosso inconsciente. Então, quando nós acionamos esses 2 pontos do frontal e do occipital, nós vamos colocar luz lá nesse inconsciente para ajudar a desativar essa memória emocional. Então, o que nós vamos estar fazendo ao ativar isso é entrar em conexão com a emoção, porque onde está a emoção é onde nós podemos proporcionar a cura, podemos proporcionar a desativação da memória emocional que ali está causando enfermidades e dores. Então, quando nós acionamos essas 2 áreas, nós fazemos com que essa luz vá até o AIC, que é a área de integração comum, que é a área onde estão as nossas memórias. Então, quando você toca a sua testa e a parte posterior do seu crânio, logo a sua parte central, né, aqui, e acima na base do cérebro, são essas regiões, e vocês vão ter a foto disso para ver. Você estimula a circulação sobre essas 2 áreas cerebrais que processam o pensamento consciente e a memória visual sem emoção. Então, o toque no frontal e no occipital permite que você reveja os fatores que estão te estressando à luz de um pensamento consciente. E aí você pode ter alternativas para tomar novas decisões, para fazer escolhas. Então, essa é uma técnica que centra e que acalma. É uma das que tem um enorme poder. Então, esses pontos também funcionam como descarga de estresse, de tensão, de dores psicossomáticas, traumas e choques. Então, quando uma criança sofre, por exemplo, um acidente, um choque, se imediatamente você aplicar essa técnica, você desativa esse trauma. Se você aplicar essa técnica também, logo após o parto nos recém-nascidos, você desativa os traumas de nascimento. Se você aplica essa técnica antes da mãe ganhar o bebê, você consegue liberar os traumas que ela vivenciou no parto dela.
Então, esses pontos têm um papel importante em todos os sistemas da cinesiologia, porque esses pontos do occipital vêm da cinesiologia aplicada. Então, nós podemos desativar isso baseado em estudos que são realizados há mais de 100 anos, quase, que se usa essa técnica, né? Então, vamos falar um pouquinho mais dela, do que ela faz. Então, esses pontos, chamado ATE, que nós tocamos, eles são os reflexos neurovasculares. E quem descobriu isso? Quem descobriu isso foi em 1930, o Terence Bennett descobre esses pontos. E ele descobre o quê? Que existem links bioenergéticos entre os reflexos neurovasculares no crânio e no músculo. Então, cada ponto no crânio, tem vários lugares, eles estão conectados com alguns músculos. Eu não sei se você se lembra de uma tela, né, do Pânico, que você encontra a imagem, aquela com a boca aberta e a mão aqui do lado. Né? Por que a mão está aqui e está se falando de pânico? Porque aqui você tem um ponto de acupuntura que, quando tocado dessa forma, você tira o estresse do pânico, do medo. Né? Então, por isso que se coloca a mão nessa região quando a gente está com medo. Então, são reflexos naturais que nós temos, só que nós não sabemos para que funciona. E o Terence Bennett, então, descobre esse link e começa, então, a ensinar como esses reflexos neurovasculares desativam esse estresse. Então, para nós do SNT, esses dois pontos da frente e do occipital é a chave bioenergética do corpo e na mente para a gente liberar essas tensões emocionais. São pontos bioenergéticos de conexão tanto com os músculos, como com os meridianos e como com os órgãos também. Então, em 1960, o George Goldenhar, ele descobre que existem reflexos neurovasculares que se conectam com os reflexos neurolinfáticos, com os músculos e os órgãos e os meridianos da acupuntura. E esses pontos, né, de estímulos, quando você dá um toque suave, ele vai ativar a circulação sanguínea e a energia bioelétrica, e onde houver um bloqueio no corpo ou na mente, ele vai fazer aquele escaneamento que eu falei e vai buscar desativar essa memória. Então, ele é uma chave de descarga energética. Inclusive, se você utiliza essa técnica em pessoas que estiverem tendo, por exemplo, epilepsia, né? Porque a epilepsia é um excesso de energia no cérebro. Então, se você pode, depois de prestar os primeiros socorros que se faz necessário nesse momento, se você, logo em seguida, pode ser só na frente, você coloca a mão suavemente, você pode descarregar essa tensão, e o que vai acontecer é que, depois de várias vezes aplicando essa técnica, você pode ter um bom resultado e um alívio, às vezes, uma diminuição dessas crises convulsivas. Então, um toque suave nesses pontos do frontal, né, aciona esse mecanismo de liberação, vai buscar aonde há essa tensão. Então, o uso consciente do ATF funciona como uma chave de comando para que o corpo e a mente se liberte dos problemas conscientes e inconscientes, porque às vezes você pode estar com uma dor, você pode estar com uma sensação e você não sabe de onde ela veio. E essa técnica pode ajudar você a se libertar, mesmo sem saber de onde vem. Então, você não precisa ter esse conhecimento, porque quando nós acionamos, esse ponto de luz vai clarear vai levar essa luz para o seu inconsciente e vai desativar
essa memória emocional. Então, o que acontece, por exemplo, se nós formos falar do meridiano do estômago, é que esses pontos da testa vão se linkar com o meridiano que estiver estressado. No caso do estômago, é o meridiano peitoral maior, o meridiano do estômago e o estômago. Então, ele escaneia, e se você tiver, por exemplo, com uma sensação que você não sabe qual é, não sabe dar um nome para aquela sensação na região do estômago, você pode aplicar essa técnica e você verá que imediatamente um toque suave nesses pontos vai ativar os processos neurofisiológicos e vai desativar essa memória. Então, como que você vai usar essa técnica? Então, com uma mão na testa, né, e uma mão no occipital, né, não é no pescoço, é antes de iniciar o pescoço, então você coloca nessa posição e você vai ver que as mãos ficam na mesma direção, embora não pareça. Então você coloque a mão, segure bem suavemente, não aperte, porque aí você não deixa que esse fluxo aconteça, e cuide, porque durante o exercício sua mão pode fazer isso, ela pode vir para frente, ela pode levantar, porque nós somos seres inteligentes. E num primeiro momento, essa técnica vai estressar, né? Então ela vai ter um pico de aumento de estresse. Então você pode, nos primeiros minutos, não se sentir muito confortável. Mas depois que ela pega esse pico de estresse, ela solta essa memória emocional. Então você vai tocar nesses pontos, vai pensar no problema que está te estressando naquele momento, na situação conflituosa que você está vivendo, nas dores que estão no seu corpo, ou você chegou cansado de um trabalho e precisa reorganizar sua força, sua energia, você vai pensar nisso. Assim que você liga o seu pensamento a essa questão que te incomoda, você desvia o seu pensamento para aquilo que você sente, e a sensação está entre o pescoço e mais ou menos o quadril. Tá? Então essa região fica a nossa memória límbica, nossa memória sensorial. Então você vai prestar atenção no que você está sentindo nessa região. E sentindo o que você sente, o que você vai fazer? Você vai fazer algumas perguntas, né? E as perguntas são muito simples. Eu poderia dar boas-vindas ao que eu sinto nesse momento? Então, dar boas-vindas não significa aceitar o que você sente. Aceitar no sentido de concordar em sentir com isso, né? Mas permitir sentir o que sente. Né? Sabe aquele dia que você programa um piquenique, né, e chove? Né? Você fica muitas vezes com raiva, decepcionado, triste, né? Mas o que você pode fazer com a chuva? Você não pode fazer nada. Então, do mesmo jeito que você não pode fazer nada com a chuva, você vai olhar para essa sensação e aceitar do jeito que você aceita a chuva que cai e faz outra coisa. Então, nesse momento, você vai aceitar essa sensação, sabendo que você é gente. E você pode sentir as emoções que você está sentindo, seja ela raiva, seja ela medo, seja ela angústia, seja ela tristeza, seja essa emoção, o sentimento de não sentir nada, seja um sentimento de não valorização, seja um sentimento de que a vida não faz sentido para você. Não interessa qual é o sentimento, você simplesmente dá boas-vindas, você acolhe esse sentimento. Porque quando eu assumo que eu sinto o que eu sinto, eu posso decidir o que fazer com ele, com esse sentimento. Então eu posso decidir soltar esse sentimento. Eu posso decidir que esse sentimento vá embora. Né? Enquanto eu me recuso a sentir o que eu sinto, eu não posso fazer nada com ele. E sabe o que acontece? Esse sentimento vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até que ele se torne enfermidades. Até que você não suporte mais. Então, quando você aceita o que você sente, você pode, então, desativar essa memória. Então, com a mão na testa, pensando naquilo que te incomoda,
desvie o sentimento do que você sente e aí faz as perguntas. Eu poderia me permitir sentir o que eu sinto? Eu poderia dar boas-vindas a esse sentimento? Eu poderia soltar esse sentimento? Eu gostaria de soltar isso? Eu poderia soltar tudo isso? Quando? E quando para sua mente é agora? E o mais importante disso é não tente entender o que você está fazendo. Só busque entrar em contato com o que você está sentindo. E permaneça então com a mão na testa e no occipital. E permaneça fazendo essas perguntas até que você sinta que essa sensação modifica. Até que você sinta que ela se dilua. Até que você sinta que você está bem. Então, isso faz com que, naturalmente, o seu corpo se reequilibre. Então, isso não é reiki, isso não é energia, no sentido de que estamos conectando ou buscando qualquer coisa externa, não é um poder extrasensorial, não. Você vai trabalhar com a sua fisiologia, você vai trabalhar com a ciência do seu corpo, você vai trabalhar com a naturalidade do seu corpo. Né? E quanto mais você fizer esse exercício, melhor a sua vida vai ficar. Mais disposto na vida você vai ficar. Mais inteiro você vai ficar. Então, se você quer realmente mudar a sua vida, você consegue fazer isso. Então, esse exercício já está sendo usado em muitos lugares. As crianças que os pais utilizam esse exercício têm um nível de inteligência fantástico. São crianças que não adoecem, né, por enfermidades graves. Por quê? Porque elas não têm tensão emocional. Já está comprovado pela ciência. E hoje, 90% das enfermidades, quando você vai no médico, que ele diz, e faz todos os exames, não tem nada, que ele diz, é emocional, mas ele não diz como curar isso que é emocional. E você pode curar com essa técnica. Então você vai receber um slide, um data show, com a informação que eu acabei de passar para você, e você vai receber também um PDF de um flyer, onde explica esse exercício que você pode imprimir depois e utilizar. O que é importante você saber é que o seu cérebro tem o hábito de interpretar, de racionalizar, dramatizar, somatizar o que ele vive. Os músculos e os órgãos vão então adoecer por conta dessa somatização. E se você libera a atenção, o que vai acontecer? Você vai sarar. Então, se pelo menos as enfermidades que você tiver não sararem, pelo menos você não vai somatizar mais. Né? Mas a grande experiência que a gente tem nesses 15 anos que eu utilizo essa técnica é uma grande melhora na vida, na disposição, na saúde das pessoas. Né? Porque a emoção que causa as enfermidades, ela está congelada. Né? E quando você usa isso, ela desativa e ela melhora. Então, em poucos minutos, o ATE acalma a mente, relaxa os músculos e facilita com que essa energia saia e você melhore. Então, espero que isso tenha ajudado você e melhore bastante a sua vida. Um grande abraço, tá? E se você quiser saber mais sobre isso, o curso de formação de terapeutas pode te dar informações e pode ensinar você outras técnicas que façam com que potencialize a desativação de memórias emocionais. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo.